A paz, passando para deixar uma palavra de Deus para o nosso dia, sim, para o nosso dia, para mim, para você. Porque quando eu trago a palavra, por mais simples, pequena, resumida que seja, ela também me alimenta. Logo cedinho, né? São 4 e pouco da manhã, o sol ainda não surgiu, ainda não brilhou. Porém, eu acordei para fazer umas orações e resolvi já gravar para a gente esta palavra para alimentar, sim, nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito. Precisamos estar fortalecidos para suportar os desertos, as batalhas, as tempestades, mas durante esse processo, saber que nós estamos debaixo das asas de Deus. Nós estamos protegidos pelo Senhor. Ele diz: se você crê, se você está comigo, eu em você, você vai andar por todos os lugares, sobre as águas profundas, sobre as chamas, e você não será atingido. Haverá anjos te guardando. Vão cair 1.000 do teu lado, 10.000 do outro lado, e a tua casa não será atingido. Se você estiver com a palavra no teu coração, para que saia na sua boca na hora necessária, que você possa sim lançar uma palavra com a força que ela tem, juntamente com a sua fé, acreditando que vai acontecer, meu irmão. Aí flui. Aí sim você está lutando com as armas certas. E muitas vezes a nossa fé está tão abalada, né? Eu vou trazer aqui 2 exemplos que está em Reis, capítulo 4. 2 exemplos. Eliseu aumenta o azeite da viúva e Eliseu e a sunamita. Essas 2 mulheres tiveram fé, acreditaram. Olhe, certa mulher, falando sobre o azeite da viúva, certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu senhor, o meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Ele era um servo de Deus, esse homem. Porém, tinha dívidas, morreu, deixou dívidas. E a sua mulher não sabia o que fazer e ela foi procurar um homem de Deus. Foi procurar uma pessoa que pudesse aconselhá-la, que pudesse dar um direcionamento baseado na palavra, na fé, porque ela estava ali sem saída. Muitas vezes nós estamos assim, mas a gente busca alguém que não está afirmado em Deus, que não tem intimidade com Deus. E não vai dar certo. Peça sabedoria ao Senhor, assim como essa mulher foi atrás, porque ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, porque o seu marido a acompanhava, ele era servo. E quando ela chegou, que contou que devia, que tinha essa dívida enorme, que os filhos seriam tomados como escravos para pagar essa dívida, e ele perguntou: o que tu tem em casa? O que é que eu posso fazer por ti? O que é que tu tem em casa? E ela disse: eu não tenho nada, mas lembrou: eu tenho um pouquinho de azeite. Ele disse: então vai lá, pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, a quem tu conhecer. Depois se tranca na tua casa, que esse azeite, ele vai jorrar, ele vai transbordar, ele vai aumentar, triplicar. Vai vir muito azeite nesse pouco que você tem. Você crê no que eu estou dizendo? Que Deus irá fazer isso? Aquela mulher assim acreditou. Foi lá, pediu as vasilhas e assim aconteceu. Pagou suas dívidas e teve para se sustentar. Ela acreditou, ela segurou naquela palavra. Então, se você tem uma promessa, se tem uma palavra de Deus lançada sobre a tua vida, segura, assim como esta viúva que acreditou. Por mais que a situação dissesse que não. Mas ela foi lá e conseguiu o seu milagre. E a sunamita, que não tinha filhos, que sabia que Eliseu era um homem de Deus, que observava a vida daquele homem e que fez na sua casa um quarto para ele. E em gratidão ele queria dar algo para essa mulher. O que é que ela tem? Ela era muito rica. Mandou ali o seu servo sondar o que aquela mulher precisava e viu que ela não tinha filhos.
E ele jogou, lançou uma palavra, uma profecia. Ele profetizou na vida daquela mulher. Daqui a um ano tu terás uma criança no teu ventre. E ela disse: não minta para a tua serva. Ela já estava desacreditada, porque ela sabia que não podia mais ter filhos. Tem hora que a gente diz: não, não posso mais, eu não vou mais correr atrás, tudo diz que não, a ciência diz que não, nada vai dar certo aqui. Porém, ela esqueceu que Deus poderia fazer o impossível na vida dela. Mas quando ele lançou aquela palavra, que depois ela caiu em si, ela segurou aquilo ali. E teve o seu filho. E depois aquele filho adoeceu. E aquele filho morreu. A sua promessa, o que ela não pediu, que foi oferecido para ela. E ela disse, ela foi atrás do homem de Deus e disse: olha, eu não te pedi nada. E agora o meu filho está lá, está morto. Foi uma promessa tua. Foi um presente que veio de Deus e agora ele morreu. Então faz alguma coisa. E nesse percurso, essa mulher sabia que não podia contar nada para ninguém, era só ela. Deus ia em busca de quem poderia resolver. E ele foi, aliás, ele mandou Geazi, o seu servo, ir lá e orar, e não deu certo. E ele foi lá. Eliseu foi e deitou sobre aquele menino, orou sobre aquele menino, e aquele menino reviveu. E aquela mulher tomou seus filhos nos braços. Ela acreditou que ele podia fazer algo. Então vamos acreditar que em situações que estão nossas coisas para serem tomadas, muitos estão passando. Em situações que tem pessoas doentes, à beira da morte, que já receberam ali, né, o resultado de um exame, diz: não tem mais jeito. Creia que você serve a um Deus do impossível. Se não serve, comece a servir. Comece a conhecer, a amar, a se aproximar, a entender. E crê no que você não vê, porque ele pode fazer, ele pode fazer. Vamos tomar como exemplo essas duas mulheres para esse nosso dia, para essa terça-feira. Tem um impossível na tua vida? Deus vai fazer. Você não está conseguindo resolver? Vai para o altar. Vai para os pés do Senhor. Busca, que você vai receber. Bate, que a porta vai abrir. Porém, vai no lugar certo, nos pés de Deus. Pede para Ele. Não fica se humilhando para os homens. Deus é fiel. E Ele não vai te abandonar nessa hora. Ele diz: todos os momentos eu estarei com você. Mas você está comigo? Você me quer com você? Você crê que eu posso fazer? Porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Não se desanime, não se desespere, não tenha medo. Tenha fé, porque a fé move montanhas. A fé faz o mar vermelho abrir. Quando você crê que Deus pode fazer, que Deus diz: vai lá, faz no meu nome. Assim como Moisés fez. Nós temos que firmar os nossos pés na rocha, que é Jesus. O vento está soprando, balançando. O teu barco, a tempestade está vindo, mas ele está com você. Você pensa que ele está... Não, ele não está aqui, ou ele está dormindo, ele está afastado. Não. Ele está ali, no silêncio. Deus trabalha por você. Você pensa que não está acontecendo nada, mas está. Comece a enxergar com os olhos da fé. Comece a acreditar com os olhos da fé. Depois nós vamos contar os nossos testemunhos, os milagres que aconteceram em nossas vidas. Eu já pude contar vários. E grandes milagres, dos pequenos aos grandes, porque Deus é maravilhoso. Eu não mereço. Eu sou pecadora, eu sou falha, mas Ele me ama e Ele vê que eu busco, que eu me humilho, que eu me jogo aos pés dEle, que muitas vezes eu estou como Davi, eu erro, eu digo: Senhor, me perdoa, não se afasta de mim, não tira a Tua presença de mim, não tira. Eu não sou nada sem Ti, meu Deus. Aí Ele diz: oh, Cecília, minha filha, vem cá. Aí me dá um aconchego, um abraço, né? Muitas vezes um puxão de orelha. Porque Ele amou, mas é justiça. Mas depois Ele
Ele vê que a gente acredita que ele pode fazer, que a gente larga muitas coisas por ele e ele vai agir e ele vai fazer. Não se desespere. Creia, vamos ter como exemplo essas mulheres que estão aqui e que acreditaram no meio do impossível que poderia tudo ser resolvido. E assim foi.